sobre a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. Este evento que é comemorado anualmente no feriado do dia 20 de setembro e que desperta paixões e pesquisas de muitas pessoas pelo mundo. A Guerra dos Farrapos foi um movimento armado que teve início em 20 de setembro de 1835. Mas hoje nós vamos falar dos motivos que levaram a este movimento. O nosso estado era chamado de Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Desde 1826, o estado começou a perder território em razões de guerras. A Guerra Cisplatina foi uma guerra que disputou o território do então Uruguai. Dessa forma, o Império Brasileiro acabou perdendo a guerra e o Rio Grande do Sul acabou tendo um prejuízo de perder o território do atual Uruguai. Perdendo o território, se perdia a hegemonia política e militar. E o que eles também não aceitavam é que não foi levado em consideração o valor dos soldados gaúchos que podiam defender esse território porque conheciam melhor do que os soldados que vinham da corte imperial. Esse provavelmente foi um dos primeiros atritos que levou à Guerra dos Farrapos. Anos mais tarde, em 7 de abril de 1831, acontece a abdicação de Dom Pedro I. Como o trono era de uma monarquia hereditária, o poder deveria passar de pai para filho. Então, deveria assumir legalmente Dom Pedro II. Mas neste momento, Dom Pedro tinha apenas 5 anos de idade e não podia assumir o poder. Então começam a ser colocados regentes. Primeiro a regência trina provisória, depois a regência una de Feijó e tantas outras regências que marcaram este período, até que Dom Pedro II atingisse a maioridade e pudesse governar o Brasil. Esse período é marcado por longos movimentos revolucionários, como a Sabinada, na Bahia, a Cabanagem e também a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. A Guerra dos Farrapos, com certeza, foi um divisor de águas na história rio-grandense, já que depois deste movimento, nunca mais as coisas retornaram à sua normalidade, já que por anos os gaúchos politicamente ficaram pesados pelo movimento. A gente gosta de frisar que o movimento ele não tinha interesse inicial de tomar um rumo separatista, de formar uma república. Os altos impostos, a falta de estrutura social, todo o abandono da província foram motivos essenciais para se formar um movimento. Mas não havia um interesse de separar do centro, e sim de chamar a atenção dos olhos do Império para o clamor do povo gaúcho. Não foi só uma guerra política e econômica. Houveram também cunhos e linhas ideológicas, como a maçonaria francesa e também o iluminismo. Observem que na bandeira do Rio Grande do Sul, no brasão, nós temos o lema liberdade, igualdade e humanidade. Este é um lema iluminista, que foi uma das correntes ideológicas principais que povoaram a República Rio-Grandense. Lembrando que o iluminismo francês foi o movimento que encabeçou a queda da Bastilha na França, que aconteceu em 4 de julho de 1789. A Guerra dos Farrapos teve seu primeiro embate na Ponte da Zenha, em Porto Alegre, no dia 20 de setembro de 1835. A vitória se deu também pelo fato de que os farroupilhas ficaram acampados alguns dias antes em Pedras Brancas, hoje no município de Guaíba, naquela localidade que pertencia ao médico Gomes Jardim, que também era um ferrenho republicano e que anos mais tarde seria vice-presidente da República Rio-Grandense. Na casa de Gomes Jardim, debaixo do famoso cipreste, os homens se reuniam todos os dias para dar início às estruturas militares que levariam a este combate. Eles tiveram uma vantagem muito grande, porque conheciam também a região e porque os imperiais foram pegos de surpresa. No dia 21 de setembro, Porto Alegre já amanhecia farroupilha. Era o começo da maior guerra civil brasileira. Ninguém ali sabia, mas a guerra se estenderia por longos 10 anos. Logo que a guerra se iniciou, o presidente da província, Fernandes Braga, saiu de Porto Alegre e foi para Rio Grande. Passou-se algum tempo e veio para o Rio Grande do Sul Araújo Ribeiro. A chegada de Araújo Ribeiro
estrangulou os ânimos, porque ele era um estrategista de guerra e estava, de certa forma, o Império dando uma resposta de que os homens iriam seguir em guerra. A chegada de Araújo Ribeiro demonstrava o forte interesse do Império de dominar as forças farroupilhas. Dessa forma, a guerra continuaria. Em 10 de setembro de 1836, quase um ano após o início da guerra, aconteceu uma batalha muito importante para os desfechos da Revolução Farroupilha, que foi a Batalha de Seival, aconteceu no município de Bagé. Essa batalha teve uma vitória significativa para as tropas do general Farroupilha, Antônio de Souza Neto. No dia seguinte, os ânimos foram aumentando e aquele interesse de formar uma república cada vez se tornava mais evidente. Alguns piratinenses, como os Lucas de Oliveira, que eram importantes políticos militares aqui de Piratini, começaram a falar ao general Neto que ele deveria separar o Rio Grande do Sul do centro, mas Neto achava ainda uma atitude precipitada. Na manhã de 11 de setembro de 1836, Neto proclamava a República Rio-Grandense e com ela a primeira experiência de república da América do Sul. Agora éramos um país livre e independente. A escolha de Piratini para ser capital se deu pela sua localização geográfica e o apoio que a população devotava ao movimento. Em 6 de novembro de 1836, aconteceria em Piratini a eleição que tornou Bento Gonçalves da Silva presidente da República Rio-Grandense. Na ocasião, Bento não pôde tomar posse, porque em 4 de outubro de 1836, um mês antes da eleição, Bento foi preso na Ilha do Fanfa e levado para a Fortaleza de Lages e posterior para o Forte do Mar, na Bahia. Bento Gonçalves fugiu do Forte do Mar, na Bahia, com a ajuda dos irmãos da maçonaria e, sobretudo, a ajuda de Sabino da Rocha. Francisco Sabino da Rocha era o líder da Sabinada Baiana que ajudou o revolucionário Bento Gonçalves a fugir para que ele retornasse ao Rio Grande do Sul e assim desse continuidade à República Rio-Grandense. A gente idealiza uma república em um período de guerra, a gente imagina batalhas e tudo mais, mas na verdade a República Rio-Grandense teve também uma função administrativa. Havia escolas públicas, a fundação de cidades como a cidade de Uruguaiana, que foi fundada em 1842 pelos farroupilhas, havia os ministérios da guerra, da fazenda interior, havia o jornal O Povo, que era o órgão oficial da República Rio-Grandense. Então, de fato, nós nos assumimos como um país livre e independente. Foi no período Farroupilha que começaram a ser criadas as primeiras indústrias do Rio Grande do Sul, como a indústria de erva mate e indústria de sebo. Só que a guerra tinha um preço muito alto, além de um preço que eram as vidas humanas, havia também os recursos que com o tempo iriam se esgotar, já que os senhores da guerra eram que bancavam todos os custos, desde assistência de soldados até médicos. Então, cada dia era um dia a ser pensado neste período de guerra. Nós tivemos por anos aqui em Piratini todo esse envolvimento direto com o movimento. Nosso casario acabou sendo ocupado por esses farroupilhas. Como já foi dito, a palavra farroupilha determina aquele que era liberal republicano, que pertencia ao Partido Liberal e era assim chamado de uma maneira pejorativa de farroupilha. Em 1836 foi criada a primeira bandeira rio-grandense, que foi o pavilhão tricolor, com as 3 cores verde, vermelho e amarelo. Em 1838 foi criado algumas leis que foram importantes para a fundamentação econômica dessa república, como escolas, também algumas taxas de impostos que eram cobradas. Em 1839 é criado o hino rio-grandense e no ano seguinte o brasão de armas da República Rio-Grandense, que é o brasão que nós temos até hoje. Claro, sofreu algumas modificações, sendo oficializado em 1952. A Revolução Farroupilha, ela começa a ter um declínio muito grande a partir de 1842. Nós tivemos a intenção de ir até São Paulo e reunir as 3 regiões, fazer uma federação com a região do Rio Grande do Sul, a região de Santa Catarina, a região do Paraná e de São Paulo, mas não deu muito certo, até pela falta de recursos.
Essas incursões foram feitas por o italiano Giuseppe Garibaldi, que se transformou num líder muito importante para a Revolução Farroupilha, construiu 2 barcos, o Seival e o Farroupilha, e por falta, né, de acesso marítimo, ele puxa esses barcos por terra com a ajuda de mais de 400 bois, e forma em julho de 1839 a República Juliana ou República Catarinense. Em 1843 acontece o duelo entre Onofre do Canto Pires e Bento Gonçalves. Começam a ter atritos entre os próprios farroupilhas, e isso originava assim discussões que acabavam enfraquecendo o movimento, até que em 1º de março de 1845, depois de já a província bem devastada em razão da guerra, nós temos assinado então o Tratado de Paz de Ponte Verde. Se nós tivéssemos que enumerar as tantas lições que ficaram da Revolução Farroupilha, vale a gente lembrar a coragem desse povo que doou a sua vida para um movimento porque sonhava com a libertação de sua gente, com igualdade social. Houveram muitas falhas, sim, como em qualquer página da história, mas com certeza fica para nós e para nossas futuras gerações toda essa dedicação, esse sonho de liberdade que os farroupilhas deixaram para nós e que é tão celebrado de uma maneira tão apaixonada por nós, tanto no período farroupilha como todo ano. É isso que nos difere como povo, que nos torna uma sociedade provavelmente extremamente politizada e que busca, com certeza, dias melhores.